Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Suzy, Ju, Liele. Hoje nós vamos ter aqui uma live sobre o método, o modelo Denver. Quem vai falar com a gente vai ser a fonoaudióloga Michele Procópio. Oi, Graciane, tudo bem, querida? E eu estou muito feliz porque eu admiro demais a Michele, ela é professora, ela é psicóloga. Eu não a conheço, fiquei muito feliz então quando ela aceitou o convite. Deixa eu ver se ela já... Ela ainda não entrou, né, pessoal? Oi, Dani, tudo bem? E eu tô muito feliz porque é um método que a gente ouve falar tanto, né? E alguém que possa explicar pra gente isso é bem legal. Eu não conheço, então vou aproveitar essa live hoje para conhecer sobre o método Denver. Tô querendo estudar bastante, comprei alguns cursos online também sobre o autismo. A Michele entrou. Michele, pode me enviar o convite? Professora Michele, né? É uma honra. Tô aguardando o convite da Michele. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, tudo bem? Olá, tudo jóia, Larissa? Tudo bem, Michele, é um prazer, né? Prazer é Ter meu, você fiquei aqui. muito feliz com o convite. Oi, eu muito honrada, porque eu ouço falar tanto de você, tanto, inclusive eu até indico para sua clínica quando ligam lá no meu consultório, né? Você é referência aqui em Brasília no atendimento no autismo, com o modelo Denver. E hoje eu quero aprender, porque eu não sei. Então, eu estou chamando vários profissionais para ensinar mesmo. Então, o que você Ai, que puder hoje legal. ensinar para gente, tá bom? Tá Falar de jóia, eu agradeço o você, convite, fique fico à muito vontade. feliz. Minhas alunas todas entraram em contato comigo, muitas delas falando que estavam todas empolgadíssimas. Que Elas te legal. admiram demais também, eu achei muito legal. Fico Muito muito legal. feliz. Várias meninas, várias mesmo entraram em contato. Eu fiquei muito legal e achei muito legal, né, esse contato e esse interesse delas e conhecendo você, achei bem legal. E Que admirando o seu legal. trabalho. Fico Muito, muito feliz mesmo. pois é. Eu queria saber assim, eu sou sou fono, sou psicóloga e trabalho hoje só com o modelo Denver. E eu gostaria Uhum. de saber assim, mais ou menos o que você gostaria de saber. Como é que a gente pode direcionar a live de hoje? O que que você acha? Bom, eu tenho bastante dúvidas sobre o modelo mesmo. Por onde começar? Eu já ouvi falar que não tem cursos abertos assim no Brasil, né? Não é igual o ABA. Então, eu gostaria de saber tudo sobre o modelo, porque eu quero estudar sobre o autismo. Estou ainda nem engatinhando ainda. Eu acho que eu estou tentando, né, dar os primeiros aí, ficar firme, construir uma sala. Então, eu queria aprender sobre o modelo, o que procurar, quem procurar, né? Até saber um pouquinho assim a diferença. Eu acredito que a gente vai descobrir o que cada criança precisa, claro, né? Exatamente. Não acho que existe um modelo melhor que o outro, mas claro que existem os que têm mais estudo, mais eficácia. Então, eu gostaria de conhecer o modelo Denver, é isso.
Vamos lá. Deixa eu só dar um beijo nas meninas que estão em peso aí, ó. Que legal! Bem, o que a gente, começando a falar? Realmente, hoje, no Brasil, a gente não tem nenhum formador. Eu estou em processo de formação, então acredito que até o final do ano essa certificação saia, e aí a gente pode começar a dar os cursos. Então, curso de introdutório, curso de formação e o curso avançado. Mas, por enquanto, no Brasil, a gente não tem nenhum formador que tenha a formação no modelo e esteja autorizado para dar a formação do Então, eu modelo vou ser Denver. uma das primeiras na turma, tá bom? Assim Tá que você ótimo, será um começar. grande prazer. Que legal! E E aí, o modelo Denver ele foi estudado e foi desenvolvido para criança de 0 a 5 anos, de 1 aninho, às vezes um pouquinho menos, no máximo chegando até 5 anos. Então, hoje a gente vê crianças que um pouquinho abaixo de 1 ano, 9 meses, 10 meses, 12 meses, chegando no máximo até 5 anos. Então, o modelo ele foi desenvolvido para crianças dessa idade. Então, às vezes, na Uhum. outra live, as meninas até perguntaram, mas e se a criança tem uma idade mental, tem, sei lá, 8, 9 anos, mas tem idade mental de uma criança de 5, 4? Mesmo assim, a gente não indica. Então, a idade cronológica, até 5 anos mesmo. Até porque é uma abordagem baseada muito no brincar, no lúdico. Eu falo muito que é muito como a fono trabalha. Né? Ai, que Eu legal. sou psicóloga também, mas eu brinco muito, falo que a abordagem, né, a forma como a fono lida com essa intervenção de uma forma tão lúdica é o que sempre me conquistou. Então, uma das Eu coisas que tinha a informação que era só até os 3 anos, então é até os 5. até os 5, Ah, no máximo até legal. 5. E Uhum. eu falo sempre que eu sempre vim, a minha formação inicial foi fonoaudiologia. Então, eu sempre aprendi essa forma lúdica de brincar, esse atendimento seguindo o interesse da criança. E eu vejo muitas alunas e meninas falando, mas eu me identifico tanto com o Denver porque é uma coisa que eu já faço muito em consultório. E eu Legal. vejo muito fono falando isso. Por quê? Porque eu acho que fono tem muito essa visão de seguir o interesse da criança nas brincadeiras, de trazer o lúdico, de trazer bastante essas brincadeiras e desenvolver a aprendizagem, as novas aprendizagens em cima da liderança da criança. Então, Certo. e o modelo Denver é muito isso, né? Ele é uma abordagem muito lúdica, voltada para o desenvolvimento infantil. Ela tem um cunho, ela é desenvolvida foi desenvolvida dentro da psicologia do desenvolvimento. Então a gente fala assim, não, é uma coisa bem lúdica e que a gente segue sempre, a maioria das vezes, o interesse da criança, mas que as abordagens de ensino, de metodologia de ensino, estão dentro da análise aplicada do comportamento. Então é um equilíbrio entre a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da análise do comportamento, o ABA, Do né? ABA, né? Não é tão Exatamente. rígido quanto o ABA. Nem sei se eu posso falar que o ABA é rígido, porque eu também estou Em algumas estudando, né? situações são, a gente tem muitas essas questões, né? Mas dependendo porque a gente tem, quando a gente fala em aba, é igual estava todo mundo falando, é uma ciência do comportamento. Então a gente tem Uhum. várias abordagens diferentes dentro do aba. Então tem Uhum. abordagens mais diretivas, menos lúdicas, mais mesinhas. E a gente Sim. também tem abordagens de tentativa discretas, mais lúdicas, que é baseada mais na psicologia dentro de uma forma, a gente fala que é para crianças menores, então entra a ludicidade também nessas abordagens. A gente vê menos hoje no Brasil essas abordagens, mas elas existem. E Sim. mesmo não sendo o modelo Denver, existem análise aplicada do comportamento que é dentro da ludicidade. Então, mas isso depende muito de quem está aplicando, de como Perfeito. essa pessoa lida com a análise do comportamento e que abordagem ali ela está seguindo mais a fundo. Né? Mas Uhum. o Denver, a gente fala muito do Denver por conta dos preceitos que o Denver tem. Então, uma delas é a gente fazer o contato com a criança, o afeto positivo, a gente realmente entrar em contato com essa criança e entender os sentimentos dela, entender o comportamento dela, entender o que ela gosta de fazer, seguir a liderança dessa criança. E dentro disso, a gente vai começar a colocar as nossas estratégias para buscar os objetivos que a gente tem. Então, eu falo sempre que os objetivos são muito bem estabelecidos. As meninas que trabalham comigo, que são minhas assistentes terapêuticas, elas sabem que não é fácil, que cada plano terapêutico tem uma média de
20 a 30 objetivos. E dentro desses objetivos, a gente vai estar seguindo, mas também a intervenção é intensiva. Então, são 3 horas de atendimento por dia, de 15 a 20 horas semanais. O que não impede da gente fazer em consultório. Então, a gente tem modelos que são feitos em consultório. Eu conheço profissionais do Brasil que fazem essas 15 a 20 horas no consultório. E eu conheço milhares de profissionais que fazem baseado no modelo Denver. Que eles não conseguem fornecer essa quantidade de horas, mas eles sabem que as técnicas do Denver são muito legais e a gente consegue muitos avanços com a criança. Então, o que muitas profissionais do Brasil hoje fazem? Elas usam as estratégias do modelo Denver para atuar em consultório. Entendi. Mas elas não fizeram o curso, conheceram as estratégias. Pois é, a gente tem os livros, né? Então, os livros estão abertos para todo mundo. Acho que leitura é uma coisa que a gente não pode limitar. Então, é conhecimento. Entendi. Então, a gente pode ler. As pessoas que usam baseado no modelo Denver, elas podem ler o livro e podem estar aplicando em consultório essas estratégias. Como a gente lê outro livro, sei lá, né? A gente está lendo sobre processamento auditivo. Eu não preciso realmente fazer uma especialização em processamento auditivo para poder estar atuando em processamento. Entendi. Mas a gente não é uma especialista ou tem essas questões. No modelo Denver é muito isso, porque tem para você falar que é terapeuta Denver, aí você tem que fazer a especialização, tem que fazer o workshop introdutório, avançado e a formação no modelo. Mas só depois disso que a gente consegue estar dando e falando que a gente é terapeuta Denver. Senão a gente pode usar as estratégias dentro do consultório, a gente lê os livros e pega o que a gente acha que pode estar introduzindo nas nossas terapias e está usando. Entendi. E então dá certo com qualquer criança, né, Michele? Não precisa ser necessariamente uma criança com autismo. Mas a eficácia e os estudos são baseados no algumas autismo. estratégias a gente pode utilizar com outras crianças, mas a gente tem que lembrar que todo o estudo do modelo Denver foi baseado em crianças autistas de 1 ano a 5 anos de idade. Então, a gente pode, eu vejo a gente lendo o livro, quem conhece o livro, quem lê, fala, nossa, essa estratégia eu uso com uma criança que não é autista, porque eu aprendi lá na faculdade. Então, tem algumas coisas que a gente vai ler dentro do livro que podem ser utilizadas com outras crianças, com outras patologias, mas com atraso de linguagem, né? Então, é possível a gente inserir isso. Mas a gente tem que lembrar que o Denver ele foi estudado e foi desenvolvido para crianças autistas, dentro do espectro do autismo, de 1 a 5 anos. Esse é o mais importante. É um método bem específico. Legal. Isso, exatamente. E aí é baseado em protocolos, Michele? Você aplica esse Pois protocolo? A gente tem um protocolo inicial, que é o protocolo para a gente saber qual que é o nível do que a criança se encontra. Então, esse protocolo chama checklist. É o checklist do currículo, né? É o currículo, checklist que a gente fala. E ele aborda todas as áreas do desenvolvimento da criança. Então, quando a gente pensa em todas as áreas, é a área de comunicação expressiva, receptiva, a gente vai ver também motricidade, a psicomotricidade, então motricidade fina, motricidade grossa, a gente vê cognição, imitação, jogo, interação social. Então, quando a gente aplica esse checklist, a gente vê todas essas áreas do desenvolvimento. E existe um curso só desses checklist ou não? Só dessa avaliação? Não. Então, tem muita gente usando o nome Denver em outros cursos, não tem? Sim, existem muitas pessoas usando. Eu quero até deixar esclarecido, porque eu estou em busca de cursos, né? E a gente não se confundir. É legal ter clareza nisso. Sim. Porque esses dias eu vi que ia ter avaliação no modelo Denver, do desenvolvimento no modelo Denver. É o mesmo nome, mas é outra coisa. Não, a gente tem duas coisas que acontecem muito no Brasil, até estava sendo discutido na última reunião com o Mind, né? Então, na última reunião que eu estava presente com o Mind, eles estavam falando muito isso, que muitas pessoas estão se apropriando do modelo e estão dando cursos, porque a gente quer muito que as pessoas utilizem o modelo, porque é um modelo com comprovação científica, que isso faz, assim, é muito positivo para as crianças. Então, a gente quer ampliar esse conhecimento e quer que mais pessoas utilizem. Só que acontece duas grandes questões quando a gente começa a divulgar isso digamos que o método é muito bom. Então, o método é muito bom, todo mundo gosta muito, tem muito resultado, e aí a gente tem dois lados, né? A gente tem as pessoas que querem aprender para aplicar em consultório,
E tem as pessoas que, mesmo não tendo a formação, que estão querendo dar o curso baseado no modelo Denver. Então, a gente tem muito hoje a divulgação de cursos, né? Enfim, que estão falando que é do modelo Denver, mas, na verdade, são baseados no Denver. E existem também, ó, tem até... a Janaína está falando aqui, exatamente, Janaína, é isso que eu ia falar agora. Existem também um teste que chama Denver, mas ele é outra coisa. Ele é de desenvolvimento, é uma escala de desenvolvimento infantil. Então, ele é um teste, é outra coisa, exatamente. É uma escala para avaliação do desenvolvimento infantil. Então, é bem diferente do modelo Denver. Na verdade, o modelo Denver, no Brasil, ele foi conhecido como modelo Denver. Mas ele não... o nome dele é ISDM. É modelo Denver de intervenção precoce. Porque o modelo Denver que se fala é um outro modelo que a Sally Rogers desenvolveu há muitos anos atrás, que era para crianças já que já estão na fase escolar. E aí depois, por isso que foi criado outro modelo, foi desenvolvido outro modelo junto com a Geraldine Dawson lá no Mind Institute. E aí eles colocaram como ESDM, Early Start Denver Model, que é o modelo Denver de intervenção precoce para crianças com autismo, mas pré-escolares. Então essa é a diferença aí, mas o Brasil se popularizou com o modelo Denver. Entendi. É muita coisa. Mas vamos ver umas perguntas aqui, pessoal, então. Tem um livro que você indica, Michele? Algum livro? Eu vou passar, tenho aqui esse livro aqui. Ah, legal. É o livro que tem, digamos que ele é mais prático, que é o Autismo Compreender e Agir em Família. Então, é o livro que tem mais estratégias, ele é mais básico e tem mais características e mais até estratégias terapêuticas, né? Que é muito bom até para os pais lerem. E tem um outro livro, que é Intervenção Precoce em Crianças com Autismo, que é esse aqui. Esse livro é o livro de terapeuta, então é um livro mais complexo um pouquinho. Legal. Ele fala bastante sobre como faz a coleta, como é que faz a avaliação, como é que faz o programa terapêutico. Então ele tem algumas estratégias de ensino, de estruturar e de ensinar como é que é todo o modelo Denver. Entendi. Michele, e tem algumas crianças assim que necessariamente precisam do método ABA e depois do método Denver, ou com o método Denver a gente consegue atender todas as crianças? Ou tem crianças que a gente não consegue atender? Então, eu falo sempre que não existe uma receita única para toda criança. Então, a gente tem que ter muita relação e muita noção sobre isso. O que a gente vê, e o Denver, né, o modelo Denver de intervenção precoce, ele também observa isso, ele também vê isso. Então, o que ele fala? Dentro do livro azul, tem um capítulo no livro que fala, que a gente chama de árvore decisional. Então, a gente tem 13 itens de fidelidade do modelo Denver. O que isso quer dizer? São 13 estratégias e técnicas que, para você aplicar o modelo Denver, para falar que é Denver, você tem que ter essas 3 estratégias, essas 3 habilidades internalizadas e aplicando nessa criança. Essas 3 estratégias são estratégias muito mais lúdicas, seguindo o interesse da criança. E aí, nesse capítulo que fala sobre essa árvore decisional, fala exatamente sobre isso. Tem crianças que não se adequam e não conseguem se adaptar a uma intervenção dentro redondinha do modelo Denver, com todas as estratégias que foram desenvolvidas. Então, normalmente, essas crianças são crianças que têm uma dificuldade maior em imitação, algumas crianças em contato visual, que não têm muito interesse por objetos. Então, essas crianças, elas às vezes têm uma dificuldade maior de se adaptar ao modelo. Se adaptar, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho menos, talvez, evolução do que eu esperaria com o modelo. Então, eu não estou tendo uma quantidade de evolução e a evolução esperada, aí realmente eu tenho que começar a ir para a árvore decisional e entender, bem, o que eu preciso fazer para essa criança começar a evoluir melhor. Então, normalmente, a gente tem que estruturar mais essa intervenção. Então, a gente às vezes focar mais em uma habilidade, ficar mais tempo em uma habilidade até a criança adquirir. Com certeza. A imitação, o contato visual, e focar mais. E tem os pré-requisitos, né? Porque a gente fala sempre que não adianta a criança querer imitar se ela não olha
A gente não adianta a gente querer Sim. que a criança imite se ela não faz o contato visual, ela não está vendo as coisas ao seu redor, ela não tem interesse por objetos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É desenvolver o interesse, é o contato visual, o interesse dela pelo outro. Como é que a Uhum. gente faz isso? Imitando, fazendo o que a criança gosta, sendo parceiro de jogo. Né? Então, a gente precisa Uhum. mostrar para a criança que a gente gosta das mesmas coisas que ela gosta, e aí tá entrando em contato com essa criança para ela ter interesse na gente. A partir daí que a gente começa a desenvolver a parte da imitação, a parte de manipulação de objetos, de repetição. E algumas crianças, a gente vê que tem algumas crianças com autismo que precisam de mais suporte. O que é o Uhum. suporte? É o prompt. É um suporte, às vezes, mais suporte físico. É um Sensorial. suporte de uma cadeia mais de ajudas. Sim, Então, para aí a tomada gente de vai decisão para adaptando o modelo. executar, né? Entendi. Exatamente. Aí a gente vai E, adaptando o modelo para essas crianças. e o modelo precisa de assistente ou uma fono sozinha consegue aplicar? Então, é difícil a gente, dentro do modelo que a gente fala, que é do modelo Denver, que é de acordo com as pesquisas científicas que foram feitas no Mind, a gente vai precisar de uma assistente. Porque a gente não faria o modelo Denver com menos de 15 a 20 horas semanais. Então, Uhum. para uma terapeuta formada, né? Vamos pensar, Larissa, você aplicar de 15 a 20 horas semanais, de duas uma, você teria 2 pacientes, 3 pacientes, não Uhum. teria mais pacientes. E segundo, ninguém conseguiria pagar o valor da sessão de uma terapeuta formada e experiente. Então, tem essas duas questões. Por isso que lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, a gente vem utilizando muito assistente terapêutica. Porque a gente dá Entendi. supervisões, capacita essas meninas para elas fazerem a intervenção de 15 a 20 horas em ambiente natural, na casa do paciente. E aí a gente vai dando supervisão e fazendo o acompanhamento super de perto, semanal. Toda semana a gente tem supervisões semanais para dar auxiliando e capacitando essas assistentes terapêuticas. Agora, nada impede, igual você falou, que eu possa usar estratégias do modelo dentro do meu consultório. Entendi. E aí, como faz para aplicar em consultório? Essa é uma pergunta aqui. Eu iria Bem, preferir fazer o curso. Eu vou pois esperar eu é, fazer esse então, curso. são muitas estratégias. Então, olha, um exemplo de uma estratégia simples, e que eu sei que muita fono já faz, não porque aprendeu com o Denver, mas diminuir a quantidade de fala para uma criança de acordo com a linguagem da criança. Então, uma coisa no Denver que a gente preconiza é, se a criança não fala nada, a gente não vai falar frases extensas, a gente vai usar uma palavra. Por duas questões. Primeiro, pela questão da compreensão. Se eu der uma informação muito longa, essa criança não vai conseguir pegar essa informação. E segundo, pela questão da imitação. Se eu dou uma frase muito extensa, ela não vai conseguir ver a movimentação de lábio, ela não vai conseguir fazer essa imitação. Então, se eu falo uma frase com menos itens dentro dessa frase, componentes dentro dessa frase, é mais fácil essa criança fazer a imitação. Então, a gente sempre segue a quantidade de palavras que essa criança fala. Então, se ela não fala nada, eu falo de uma, duas palavras. Se ela fala uma, eu falo 2 a 3. Então, são estratégias que a gente pode muito bem utilizar em consultório, né? E é super Entendi. bem adaptado, inclusive até com atrasos de linguagem. Sim, A entendi. Ana tá me perguntando aqui da diferença do sunrise. Eu acho muito legal a gente falar isso. Então, uma das questões principais de diferença, eu brinco e falo que o Denver está entre o APA, né, mais estruturado, e o Sunrise ali, o Floor Time. Por quê? Porque o Aham. Sunrise e o Floor Time, eles são mais lúdicos, não é nem lúdicos, mas são seguindo mais o interesse da criança e respeitando não só a questão do que a criança quer, mas sempre validando isso. A parte, quando a gente fala que o Denver está ali no meio, o Denver segue o interesse da criança, imita o que a criança gosta de fazer, faz o que ela quer, mas também ela entende que ela precisa inserir aprendizagem. Então, vamos supor, Uhum. se a criança quer empilhar bloco, ótimo, a gente vai seguir o interesse da criança e vamos lá empilhar bloco. Perfeito. Só que vai chegar uma hora que eu preciso fazer uma variação. Porque se eu ficar só empilhando bloco o tempo todo,
eu não vou conseguir ensinar nada de novo para essa criança. E empilhar bloco ela já sabe. Então, por isso que eu sigo o interesse da criança, mas eu preciso inserir novas habilidades nesse repertório dela. E aí, depois que, tudo bem, eu empilhei bloco, agora eu vou enfileirar. Eu posso fazer mudanças simples, mas eu preciso Simples. inserir alguma mudança nessa Entendi. brincadeira. Entendi. E existe palavras-alvos, palavras-chaves ou não? A ser Normalmente, utilizadas? não tem uma coisa muito descrita. A gente fala como a fono. A gente primeiro começa com palavras-chave e necessárias para o dia a dia. Então, e eu não Uhum. limito quantidade de palavras. Nesse primeiro momento, quando eu estou dentro certinho do modelo Denver, eu vou expandir o máximo o vocabulário dessa criança. Então, eu vou ficar só com dá, quero, papai, mamãe, alguma coisa assim. Eu vou ampliar esse repertório porque essa criança precisa aumentar esse léxico dela. As palavras. Travou. Pronto, voltou. Voltou? Uhum. Então tá bom. Então, assim, eu não posso limitar a quantidade de palavras que eu ofereço para essa criança, porque se eu limito, eu estou limitando o repertório dela. Eu estou diminuindo a Uhum. quantidade até a experiência semântica que ela vai ter. Porque a gente sabe disso. Se a criança, como é que a criança aprende que uma bola, aquele objeto bola, né? Aquele significante, significado, né? Que aquele objeto bola, o nome daquilo é bola. É porque ela vê o outro Entendi. falando. Então, se eu limitar muito essa aquisição dessa criança, se eu falar pouquíssimas palavras, tipo dá, e só ampliar, não ampliar esse repertório dela e não dar modelos de fala diferentes, o que vai acontecer? Essa criança vai se limitar em relação à quantidade semântica que ela vai ter ali. Então, é muito Entendi. importante eu dar várias possibilidades. Só que, lembrando que se a criança não fala nada, eu vou dar palavras soltas, isoladas, em várias situações. Então, ela pegou uma bola, eu falo bola. Ela chutou? Chutou. Aí vai para cima, vai para baixo, eu falo as cores da bola. Então, eu vou aumentando e dando modelos de linguagem e aumentando essa semântica, esse léxico dela dessa forma. Entendi. Tem uma pergunta aqui: o aba naturalista e o método Denver se assemelham? Sim, eles se assemelham, mas são diferentes. A gente fala, vê muito falando isso. Então, o aba naturalístico depende muito do aba naturalístico, mas duas coisas que diferem principalmente. Primeiro é a questão da ajuda, que é dos prompts, o suporte que você dá para a criança. Então, no modelo Denver, a gente sempre usa o suporte do menor para o maior. Então, eu nunca vou dar um suporte de a primeira ajuda que eu vou dar para a criança vai ser pegar na mão dela para dar o suporte, tá certo? Então, primeiro eu vou escalando as dificuldades. Então, primeiro eu dou o suporte de verbal. Então, eu falo, faz. Se ela não fez, porque o que a gente quer mesmo que a criança faça é que ela faça espontaneamente. Que a gente Sim, faça alguma coisa e a criança imite a gente naturalmente. Seria o melhor dos mundos. Mas a espontaneamente. gente sabe que nem toda criança com autismo consegue fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é, a gente pede, a gente dá o modelo, a gente sempre faz. Se ela não fez, a gente fala, coloca. Se ela não colocou, a gente faz o suporte gestual. Que a gente, aqui, ó, coloca aqui, seja para empilhar um bloco, alguma coisa assim. Se ela não colocou, a gente vai dando suporte físico, é pegando a mãozinha dela e iniciando o movimento para ela. E aí, se ela não fez, a gente pega a mãozinha dela e faz o suporte físico total de empilhar o bloco. Então, isso se difere um pouquinho normalmente da abordagem do aba naturalístico, porque normalmente, mesmo naturalístico, eles usam o suporte do most to least, né? Que é do maior para o menor, que eles falam de aprendizagem sem erro. E uma das questões principais, que realmente essa questão não tem fixada dentro do aba, até porque é uma ciência, né? Não é uma abordagem específica com vários preceitos e itens a serem adquiridos, as brincadeiras sensoriais sociais. Então, o que é isso? Brincadeiras sensoriais sociais são as brincadeiras diádicas, as brincadeiras sem objeto, que para a gente também é muito importante na fonoaudiologia, até por conta da troca, da interação social, facilitando a comunicação. Então, a gente vê muito, um dos objetivos essenciais para ser, né, para a gente falar que está dentro do modelo Denver, é usar
as brincadeiras sensório-sociais inseridas dentro da rotina de terapia da criança. Então, eu vou fazer brincadeiras com objeto e vou fazer brincadeiras sensoriais sociais. As brincadeiras sensoriais sociais buscam essa interação, né, com o outro sem o uso de objetos e também fazem uma regulação às vezes, de agitação da criança. Então, eu busco primeiro, e eu falo sempre que isso vem muito da fono, que é a intenção comunicativa. A gente vê isso muito lá no PROC, né? Lá no livrinho que a gente aprende muito sobre desenvolvimento infantil dentro da fonoaudiologia, e é muito isso. A gente precisa muito de entender se a criança faz algum ato comunicativo, qual ato comunicativo que ela faz e que nível de desenvolvimento ela está ali. Para saber onde começar, né? Porque às vezes tem crianças que choram para se comunicar. Às vezes a criança quer alguma coisa, mas ela não sabe apontar, ela não sabe pegar, nem usar você como objeto. A gente fala que das bases do desenvolvimento é você pegar na mão do outro e levar o outro, que são bases de comunicação bem básicas. Mas tem crianças que nem isso fazem. Então, bem antes disso, elas só choram para conseguir alguma coisa e nem fazem o contato visual. Então, a gente tem que entender que, junto com essas brincadeiras sensoriais sociais, a gente desenvolve e ensina para a criança os atos comunicativos. Porque toda vez que a gente faz uma brincadeira sensorial social, sei lá, joga para cima, faz cosquinha, a gente para um pouquinho para mostrar para a criança que ela precisa ter um ato comunicativo para eu dar continuidade nessa ação. Então, a gente vai ensinando os atos comunicativos também na brincadeira sensórios sociais. Porque os atos precedem a fala oral, né? Então, o comportamento... A criança precisa entender, exatamente, Larissa. A criança precisa entender a comunicação, precisa entender como é que funciona a comunicação e que ela é um ser ativo e participativo nessa comunicação. Que para alguma coisa acontecer para ela, ela precisa de alguma forma se comunicar. E tem crianças, Michele, que essa fala oral não vem e que pode ser introduzido o PECs, a comunicação alternativa? Sim. Sim. A gente não tem nenhuma limitação e nenhuma restrição com o PECs, não. A gente acredita que as imagens ajudam bastante, dão suporte, mas que necessariamente no início a gente realmente tenta fazer. Essa é uma questão das árvores decisionais. A gente tenta introduzir a linguagem, a imitação e o ato comunicativo, né? A função, que ele entenda a função da comunicação. E aí, se a gente vê que mesmo assim ela já entendeu isso, está funcionando, só que a criança tem uma apraxia, a criança tem uma apraxia severa, aí a gente sim entra com suporte visual, com PECs, com outras formas de comunicação alternativa para auxiliar essa comunicação e até auxiliar a fala, que a gente sabe hoje que comunicação alternativa não descarta a fala, mas ela dá um suporte até para essa fala aparecer. Perfeito, Michele. E dentro do modelo Denver, eu vou ter vários protocolos de avaliação, além do checklist, ou é o checklist que eu avalio e depois eu vou acompanhando a evolução da criança? É sempre com o checklist. O checklist ele é dividido nas áreas de desenvolvimento, mas ele também tem nível 1, 2, 3 e 4. Então, ele é dividido de acordo com o desenvolvimento infantil. Então, nível 1, de 1 a 1 ano e meio, né? Nível 2, de 2,5 a 3,5. Então, vai indo de acordo com o desenvolvimento. E aí, a cada 3 meses, a gente faz essa reavaliação dessa criança para a gente ver como é que ela está. E até para saber se essas habilidades que estão sendo trabalhadas, desenvolvidas nas metas, né, terapêuticas, estão sendo alcançadas e até para a gente desenvolver outras. Entendi. E o modelo Denver é aplicado apenas por fonos ou também por psicólogos? Só que eu acredito que mesmo que seja pelos dois, o objetivo é totalmente diferente, ou não, Michele? Não. Engraçado, né? Pois é, não é. A gente pode ter o importante, vamos pensar, no terapeuta Denver, para hoje você poder fazer uma certificação no modelo Denver, você já tem que ter uma experiência com autismo. Então, hoje, quando a gente aprende no Mind que para fazer uma seleção para um workshop avançado, que são só 5 vagas, são só 5 pessoas a cada workshop avançado, essas 5 pessoas têm que ter uma experiência prévia de alguns anos no atendimento com crianças com autismo, de preferência estimulação precoce. Entendi. Então, essas pessoas podem ser fono, psicólogo, TO, às vezes fisioterapeuta, pedagogos. Então, a gente tem Mas esses workshops aqui no Brasil ou só fora do Brasil? Então,
Hoje a gente não tem esse workshop no Brasil, que é o workshop do Entendi. modelo Denver. Então, os que acontecem fora do Brasil são dessa forma. São só 5 vagas, o workshop é Meu avançado. Deus! E aí essas pessoas realmente passam por uma seleção, porque precisa ter um conhecimento prévio de autismo, precisa ter uma experiência. Eles pedem no mínimo 5 anos de experiência no autismo. Mas aí só acontece Perfeito. fora por enquanto. Entendi. Aí pode ser TO, pode ser fono. Pode, porque aí a gente vai capacitar essa pessoa dentro dos preceitos e todos os níveis de aprendizado do Denver. Né? Então, Entendi. é claro que eu vejo como tanto a parte de fono como a parte de psico. Eu tenho total domínio da parte do conhecimento do desenvolvimento infantil, principalmente focado nas áreas que estão relacionadas com fono e com psico. Com as Uhum. partes de terapia ocupacional, que são as partes de motricidade fina, motricidade grossa, que inclusive às vezes motricidade fina, a fono tem esse conhecimento, né? Eu não tenho, às vezes eu necessito de um suporte. Por que que eu vou precisar? Isso o Denver também fala. A gente tem uma gestora do caso da criança. Então, eu vou ser a supervisora desse caso e vou montar um programa com 20 a 30 itens de todas as áreas do desenvolvimento. Então, 2 de comunicação receptiva, 2 de expressiva, 2 de cognição, 2 ou mais, de motricidade fina, motricidade grossa, AVDs. E o que a gente espera e o que o Denver sempre fala? A gente auxilia e dá modelos de estratégias para estar adquirindo. Então, a gente monta um programa com estratégias para alcançar esse objetivo. E aí, se não alcançar esse objetivo, então, às vezes, o que acontece? O que eu vejo com os meus pacientes, já que pensando na minha visão, eu tenho uma criança que um dos objetivos é saltar com os 2 pés, ou então chutar a bola em direção ao alvo, que são habilidades específicas de motricidade grossa, que está muito envolvida com educador físico, com a TO, com essas áreas. E eu vejo que essa criança, nesse programa que eu montei, mesmo com as estratégias que eu desenvolvi, ela não está conseguindo chutar a bola em direção ao alvo. A gente fala que a gente faz uma consultoria. Então, a gente entra em contato com um profissional da área. Então, hoje a gente tem vários parceiros. A gente tem a educadora física Milena, que é uma profissional incrível. Eu geralmente entro em contato com ela assim, Milena, olha, cara, eu preciso de um suporte. Essa criança não está conseguindo fazer. Eu preciso de uma consultoria sua. E aí ela vai dar uma consultoria para mim e para assistente terapêutica e para a família. E Entendi. monta Mas ela não precisa ter o modelo Denver. Ela vai dar na Não, área dela. não precisa. Entendi. E A aí gente tem ela um pouco monta. mais de liberdade, né? Mas é bom ela ter um conhecimento, porque às vezes entra uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente, que não é lúdica e tudo, aí complica até a inserção dentro das atividades. E aí ela vai e ensina, olha, vamos fazer essa e essa e essa e essa estratégia. E ela consegue inserir dentro da nossa rotina ali de intervenção essas habilidades. E aí tem outro pedaço também. Chega um momento e fala, tá, e aí? Mesmo com essa consultoria, não avançou, ela está com muita dificuldade, é uma questão motora importante. A gente vê crianças apráxicas, não só a apraxia de fala, mas a apraxia de membros inferiores e superiores. Fala assim, putz, essa criança não está evoluindo, vou precisar de um suporte maior. Aí a gente encaminha essa criança, ela continua fazendo o Denver e junto, em concomitante, ela vai fazer uma avaliação e um acompanhamento específico de 1 para 1 com uma terapeuta específica, que nesse caso que eu dei o exemplo, é a educadora física, ou é a fisioterapeuta, ou é a TO. E aí a gente vai direcionando essas pessoas para cada caso. Entendi, Michele. E então, assim, o curso mesmo, só assim que você se formar no Brasil. É a pergunta que mais todo mundo está fazendo. Então, pois é. Por enquanto só. Por enquanto a gente não tem formador brasileiro. Não, a gente não está sem formador brasileiro. A gente tem muitas brasileiras. Eu estava agora, final do ano, setembro, eu estava no Peru, fazendo uma das etapas da minha formação. E tinha duas brasileiras lá, fazendo a certificação delas, a workshop avançado delas. Inclusive, elas vão iniciar a certificação delas agora.
Então, assim, as pessoas que têm interesse em fazer a certificação no modelo Denver, elas precisam realmente ir para fora do Brasil. Então, tem Peru. No site do Mind, eles divulgam vários lugares. Agora, se bem que a gente não está paradão, né? Não tem como a gente sair, a gente está em isolamento social. Mas lá no Mind, eles divulgam vários lugares que vão ter o workshop introdutório avançado e depois disso poder fazer a certificação. Ah, mas aí eu fazendo o curso, assim que você se formar, eu vou ter que também passar por essas etapas, introdutório, tudo, ou só um curso de conhecimento para atender no meu consultório. Você já sabe alguma coisa sobre isso ou não? É porque eu já sou ansiosa, eu já estou O que a esperando. gente sempre fala. Não, pois é. Eu acho que o mais legal e o mais importante, é muito legal fazer o curso. O curso abre a mente da gente e eu falo que é um divisor de águas na minha formação. Mas é muito legal também para quem quer utilizar no consultório, de forma específica no consultório, que leia os livros. Principalmente o livrinho do Compreender e Interagir em Família. Você pode de novo mostrar os livros, Michele? Posso sim. Ele está um pouco destruído, mas é por conta... Depois você me manda uma foto, eu procuro também para compartilhar nos stories. Tá. É esse mesmo, Autismo Compreender e Agir em Família. Esse é o mais técnico, que é a intervenção, ó. Entendi. Tá? E aí, o que acontece? Eu falo sempre, eu tô vendo alguns, eu não tô conseguindo ler tudo, mas eu peguei algumas questões aí e eu acho que leia o livro, sabe? A gente pode utilizar muitas estratégias. O livro é de fácil leitura, é uma leitura gostosa, vocês vão ver que é super interessante, dá muita estratégia terapêutica. O livro branquinho, né? Esse daqui. O outro é uma leitura mais cansativa, porque ele é muito mais de estratégia técnica específica do modelo Denver. Mas para quem não tem interesse de ser terapeuta Denver, né? Porque hoje a gente tem terapeuta Denver e pessoas que usam bases e usam técnicas do modelo Denver em consultório. Isso é super aceitável e, inclusive, eu acho incrível, porque a gente vai conseguir muita evolução também nas crianças em consultório. É diferente o modelo estruturado e tudo, mas é muito importante também. Tá. E o acompanhamento com os pais, Michele, muda alguma coisa ou é aquele acompanhamento igual eu já faço no meu consultório? Mostro para os pais o que eu estou fazendo, ensino os pais ou tem algum modelo diferente? Pois é, e eu já queria te parabenizar em relação a isso. Hoje eu estava conversando com uma assistente terapêutica de Aracaju e a gente falou exatamente sobre isso. Ela falou que faz um curso seu e falou que gosta muito porque você coloca os pais dentro da terapia. Obrigada. E eu falei que isso é o que eu mais falo para minhas alunas. Coloquem os pais dentro da sala de terapia. Principalmente se você for atender de 1 para 1, se você vai atender só meia hora por semana, 1 hora por semana, é pouco, é muito pouco. Aí a Camila tá aí, eu conversei com ela hoje. Legal. É pouco, e eu acho que você tem noção disso, né, Larissa? É pouquíssimo. E se você consegue passar o que for para o pai, até o pai observando alguma coisa que você faz, e ele pode estar passando isso e estimulando, mesmo que de uma forma muito lúdica em casa. Gente, isso eu já vai digo que eu só sei atender se o pai estiver olhando. Eu só sei atender se o pai estiver olhando. Para mim faz sentido. Potencializa. O meu coração e aí parar. Tem muitas dúvidas. Eu nasci para mostrar para os pais como estimular a criança. Esse é o meu objetivo. Então, foi quando surgiu o meu curso. Eu realmente ensino como colocar os pais. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, não, tira a criança, tira o pai. Porque com o pai, a criança dá chilique. A gente tem muito nessa questão do autismo, né? Principalmente não, com o pai, autismo. A criança fica diferente. A criança muda. A criança fica agressiva, a criança é isso, a criança não obedece. Ótimo, isso é maravilhoso a gente saber disso. Realmente vai ser muito mais fácil sem o pai. Só que o tempo todo a criança tá com quem? Nas outras horas que ela não tá 30 minutos com você no consultório, ela tá com o pai. Então, para você, psicólogo, se você não ensinar a gestão do comportamento pro pai, não vai adiantar nada o que você faz no consultório. Não, comigo ele obedece ótimo, só que ele não vive ali. A vida dele não é no consultório, a vida dele é fora. Então você tem que ensinar para como o pai pode auxiliar essa criança
tanto questão de comportamento como estimulação de linguagem fora do ambiente terapêutico, porque é onde os pais têm maior dificuldade. É verdade, Michele. E foi pensando nisso que eu até criei uma sala agora, né? Uma sala espelho, porque eu via bastante essa dificuldade no que as fonos falam, principalmente, na dificuldade de colocarem os pais em terapia com crianças autistas. Então, estou começando nesse estudo, nesse aprofundamento, e eu falei, como que eu vou fazer para os pais verem? Porque eu não sei como que os pais não veem o que eu estou fazendo. E eu fico muito feliz em ouvir isso, muito, porque é muito difícil a gente ouvir isso hoje, assim, hoje sempre, né? A gente viu, a Cíntia tá falando também aí da questão que a gente viu, que você tá colocando super espião, ela até comentou comigo, eu falei assim, cara, é incrível, incrível, incrível. E eu acho uma ideia maravilhosa, porque primeiro que você dá um conforto para os pais. Isso. Dá uma segurança para os pais. Segundo, que você... E você tá grávida, não tá? Eu tô. Parabéns, parabéns. Obrigada. E eu também sou mãe e a gente pensa exatamente isso. Gente, você vai deixar o seu filho fechado dentro de uma sala, uma criança que chora muito, sei lá, ela tá chorando, você sabe o que está sendo feito com seu filho? Você vai se sentir segura em deixar seu filho? Isso é tão complicado, gente, isso é tão difícil. E não custa nada você mostrar para o pai o que você está fazendo. Você precisa compartilhar esse conhecimento, até porque para deixar eles mais seguros e para eles aprenderem como é que eles podem fazer em casa, porque potencializa muito a evolução das crianças. Perfeito. É comunicação, né? Comunicação é isso. Até os pais verem, os pais participarem, é comunicação. E o coaching que você faz está dentro da psicologia ou também é uma formação dentro do modelo Denver, o coach parental? Então, eu tenho duas formações de coaching. Eu tenho a formação do Denver, que é o coaching parental do modelo Denver, que está muito relacionado com as técnicas do modelo Denver, que são técnicas muito específicas, né? E tem o coaching do Honey, que é o coaching só feito para fonoaudiólogos. Né? Não tem outro profissional que possa fazer. Onde que tem esse curso? Fora do Brasil também, gente. Não, esse eu fiz em São Paulo. Em São Paulo. Ele veio de fora, ele veio do Canadá, é uma técnica canadense, o instituto é lá. E aí eles vieram, acho que tem uns 2 anos, e eles vieram dar o curso aqui. Então, e é muito legal mesmo, são estratégias incríveis, inclusive se parecem demais com o modelo Denver, falam muito da questão empatia, de você se colocar no lugar da criança, de você seguir a liderança da criança. Eu tenho formação em coach e eu acho incrível, incrível. E eu queria fazer alguma coisa bem específica para os pais dos pacientes. Então, e é legal saber isso. E é bem legal. Ele é um trabalho de coach específico para pais. Você ensina os pais a estimularem as crianças dentro da rotina do dia a dia. É muito legal. É curso de Honey, não vou falar. Honey, H-A-N-E. Passo sim, pode deixar. Mas é muito bom, você vai amar. Que legal, Michele. Nossa, tem razão. E ele é mais acessível para fonoaudiólogos, porque, vamos supor, o modelo Denver, o coach parental do modelo Denver, você só pode fazer depois que você fizer o workshop introdutório, o workshop avançado, fazer a certificação, ser terapeuta Denver certificada por mais de 1 ano. E aí, só assim você pode fazer o curso de coach parental que só tem nos Estados Unidos. Agora, o Honey não, o Honey é aberto para fonoaudiólogos. Então, você não precisa fazer essa formação, sei lá, de 3 anos, às vezes, que leva até 3 anos para conseguir fazer. E eu falo, eu brinco, a formadora do Honey perguntou, porque ela ficou sabendo que eu era certificada no Denver, ela perguntou para mim qual era a diferença do Honey e do Denver, do coach parental. E eu falei que são muito, muito, muito parecidos, de verdade. O que muda um pouco é que o Honey ele é mais estruturado que o Denver. Então, ele é fechado com 10 sessões, cada sessão você tem um protocolo específico para estar aplicando, tem muito isso. E o Denver é um pouco, são 10 sessões também, mas é um pouquinho mais aberto. Entendi, Michele.
Nossa, e você, além de tudo isso, ainda consegue dar aula na faculdade? Parabéns! Estou de licença maternidade, então tá mais tranquilo agora. Nossa, que incrível! Já te admirava antes. Agora, muito obrigada por essa aula. Quero chegar só um pouquinho perto de todo esse Ah, conhecimento. gente, Que legal! eu que agradeço, Larissa. E a Que admiração é legal. recíproca, viu? Ah, eu tô caminhando aí, engatinhando. Muito As obrigada, alunas viu? estão fazendo os cursos, estão amando os cursos que você faz, falou que estão ajudando demais elas, e eu fico bem Que feliz com isso. legal. Que legal, Michele. E assim que sair, então, o curso aqui no Brasil, por favor, me avise para eu passar para todo mundo, tá? Claro, claro. E com certeza eu vou estar na primeira turma. Agradeço Ai, imensamente, tá? ai, obrigada, Larissa. Obrigada por ter essa conversa. Foi muito legal. Eu fico muito feliz de poder conversar um pouquinho do Denver, minha grande paixão. E é muito gostoso a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. E se Deus quiser, a gente vai expandir logo esse método, né? Assim, você vai se formar, vai poder ensinar muitas fonos, porque eu até assisti uma live esses dias de um médico bem renomado e ele falou que o método Denver está sendo já também bastante utilizado no autismo, porque o ABA era muito mais conhecido e agora o Denver já está tendo bastante resultado. Então, que a gente possa, né, cada vez mais os fonos conhecerem, se especializarem disso, que só vai ajudar as crianças e as famílias, que é o É principal verdade. objetivo do nosso trabalho, né? Exatamente, Que exatamente. legal, Michelle. Fico muito feliz, tá bom? Ih, estou Tá torcendo a joia, mão. obrigada. Obrigada pelo convite, Larissa. Eu que agradeço, tá bom? Foi um Tchau, tchau, prazer. pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.